Castanheiros. Aqui fixamos nossa residência de verão. Tínhamos um lindo esquife, o qual navegávamos, ora controlando as ondas mais baixas, ora costeando as margens salientes e escarpadas, troças semeadas de sempre-vivas, que mergulhavam suas folhas brilhantes nas águas e se espelhavam em muitas pequenas baías e riachos de águas de escuridão translúcida. Aqui as laranjeiras floresceram, aqui os pássaros derramaram hinos melodiosos, e aqui, durante a primavera, a cobra fria emergiu das fendas e se aqueceu nos terraços ensolarados de rocha. Não fomos felizes neste retiro paradisíaco? Se algum espírito bondoso tivesse sussurrado esquecimento para nós, acho que teríamos sido felizes aqui, onde as montanhas íngremes, quase sem caminho, fechavam de nossa vista os campos distantes de terra desolada, e com pouco esforço da imaginação, poderíamos imaginar que as cidades ainda ressoavam com o zumbido popular, e o camponês ainda guiava seu arado pelo sulco, e que nós, os habitantes livres do mundo, desfrutamos de um exílio voluntário e não de um corte sem remédio de nossa espécie extinta. Nenhum de nós gostou tanto da beleza desse cenário quanto Clara. Antes de deixarmos Milão, ocorreu uma mudança em seus hábitos e maneiras. Ela perdeu a alegria, deixou de lado os esportes e assumiu uma simplicidade quase vestal de vestimenta. Ela nos evitou, retirando-se com Evelyn para algum quarto distante ou recanto silencioso, nem ela entrava em seus passatempos com o mesmo entusiasmo de sempre, mas sentava-se e observava-o com sorrisos tristemente ternos e olhos brilhantes de lágrimas, mas sem uma palavra de reclamação. Ela se aproximou de nós timidamente, evitou nossas carícias, nem se livrou de seu constrangimento até que alguma discussão séria ou tema elevado a chamasse por algum tempo para fora de si mesma. Sua beleza cresceu como uma rosa, que, abrindo-se ao vento do verão, revela folha após folha até que o sentido doa com seu excesso de beleza. Uma cor leve e variável tingiu suas bochechas, e seus movimentos pareciam sintonizados por alguma harmonia oculta de doçura insuperável. Redobramos nossa ternura e atenções sinceras. Ela os recebeu com sorrisos agradecidos, que fugiram rápidos como um raio ensolarado de uma onda brilhante em um dia de abril. Nosso único ponto reconhecido de simpatia por ela parecia ser Evelyn. Este querido rapaz era um consolador e um deleite para nós além de todas as palavras. Seu espírito alegre e sua ignorância inocente de nossa vasta calamidade foram um bálsamo para nós, cujos pensamentos e sentimentos foram exagerados e girados na imensidão da tristeza especulativa. Acariciá-lo, diverti-lo era tarefa comum de todos. Clara, que se sentia em relação a ele até certo ponto como uma jovem mãe, reconheceu com gratidão nossa bondade para com ele. Para mim, ó. Para mim, que via as sobrancelhas claras e os olhos suaves do amado do meu coração, meu perdido e sempre querido Idris, renascido em seu rosto gentil, para mim ele era querido até a dor, se eu o apertasse contra o coração, pensava ter agarrado uma parte real e viva dela que havia permanecido ali por longos anos de felicidade juvenil. Era costume de Adrian e eu sair todos os dias em nosso esquife para forragear no país adjacente. Nessas expedições, raramente éramos acompanhados por Clara ou seu pequeno pupilo, mas nosso retorno era uma hora de hilaridade. Evelyn saqueou nossas lojas com ânsia infantil e sempre trazíamos algum presente novo para nossa bela companheira. Também descobrimos cenas encantadoras ou palácios alegres, para onde à noite todos seguimos. Nossas expedições de navegação eram muito divinas e, com um vento favorável ou curso transversal, cortamos as ondas líquidas e, se a conversa falhasse sob a pressão do pensamento, eu tinha meu clarionete comigo, que despertava os ecos e dava a mudança às nossas mentes cuidadosas. Clara, nessas ocasiões, muitas vezes voltava aos seus antigos hábitos de conversa livre e brincadeira alegre, e embora nossos quatro corações batam sozinhos no mundo, esses quatro corações eram felizes. Um dia, em nosso retorno da cidade de Como, com um barco carregado, esperávamos, como de costume, ser recebidos no porto por Clara e Evelyn, e ficamos um tanto surpresos ao ver a praia vazia. Eu, como minha natureza sugeria, não prognosticaria o mal, mas o explicaria como um mero incidente casual. Não é assim, Adrian. Ele foi tomado por um súbito tremor e apreensão e me chamou com veemência para dirigir rapidamente para a terra e, quando perto, saltou do barco, meio caindo na água, e, subindo a margem íngreme, apressou-se ao longo da estreita faixa de jardim, o único espaço nivelado entre o lago e a montanha. Eu segui sem demora, o jardim e o pátio interno estavam vazios, assim como a casa cujos cômodos visitamos. Adrian chamou em voz alta o nome de Clara e estava prestes a subir correndo pelo caminho próximo da montanha quando a porta de uma casa de verão no final do jardim se abriu lentamente e Clara apareceu, não avançando em nossa direção, mas encostada em uma coluna do prédio com as bochechas pálidas, em uma postura de total desânimo. Adrian saltou em direção a ela com um grito de alegria e a envolveu encantada em seus braços.
Ela se afastou de seu abraço e, sem dizer uma palavra, entrou novamente na casa de verão. Seus lábios trêmulos, seu coração desesperado se recusaram a permitir que sua voz expressasse nosso infortúnio. A pobre Eveline, enquanto brincava com ela, foi acometida de febre repentina e agora estava entorpecida e sem palavras em um pequeno sofá na casa de verão. Por 15 dias inteiros, observamos incessantemente ao lado da pobre criança, enquanto sua vida declinava sob a devastação de um tifo virulento. Sua pequena forma e minúsculos contornos enjaularam o embrião da mente do homem que abrange o mundo. A natureza do homem, repleta de paixões e afeições, teria um lar naquele pequeno coração, cujas pulsações rápidas se apressaram em direção ao seu fim. O fino mecanismo de sua pequena mão, agora flácida e não dobrada, teria, no crescimento de tendões e músculos, realizado obras de beleza ou força. Seus tenros pés rosados teriam pisado com firmeza os caramanchões e clareiras da terra. Essas reflexões agora eram de pouca utilidade. Ele jazia, pensamento e força suspensos, esperando sem resistir ao golpe final. Observamos ao lado de sua cama e, quando o acesso da febre estava sobre ele, não nos falamos nem nos olhamos, notando apenas sua respiração obstruída e o brilho mortal que tingia sua bochecha encoberta, a morte pesada que pesava em suas pálpebras. É uma evasão banal dizer que as palavras não poderiam expressar nossa longa agonia. No entanto, como podem as palavras imaginar sensações, cuja agudeza atormentadora nos joga de volta, por assim dizer, nas raízes profundas e fundamentos ocultos de nossa natureza, que abalam nosso ser com o terremoto, de modo que deixamos de confiar em sentimentos habituais que, como a Mãe Terra, nos apoiam e se apegam a alguma imaginação vã ou esperança enganosa, que logo será enterrada nas ruínas ocasionadas pelo choque final. Chamei esse período de 15 dias, que passamos observando as mudanças da doença da doce criança, e tal poderia ter sido à noite, nos perguntamos para descobrir que outro dia se foi, enquanto cada hora em particular parecia interminável. Dia e noite foram trocados um pelo outro sem conta, quase não dormimos, nem saímos de seu quarto, exceto quando uma pontada de tristeza se apoderou de nós, e nos afastamos um do outro por um curto período para esconder nossos soluços e lágrimas. Tentamos em vão abstrair Clara dessa cena deplorável. Ela se sentou, hora após hora, olhando para ele, agora arrumando suavemente seu travesseiro e, enquanto ele tinha força para engolir, administrou sua bebida. Por fim, chegou o momento de sua morte. O sangue parou em seu fluxo, seus olhos se abriram e depois se fecharam novamente, sem convulsão ou suspiro. O frágil cortiço ficou vazio de seu habitante espiritual. Ouvi dizer que a visão dos mortos confirmou os materialistas em sua crença. Eu já me senti de outra forma. Era meu filho aquela inanimação imóvel e decadente. Meu filho ficou extasiado com minhas carícias, sua querida voz envolta de articulações significativas de seus pensamentos, de outra forma inacessíveis. Seu sorriso era um raio da alma e a mesma alma sentou-se em seu trono em seus olhos. Eu me afasto dessa zombaria do que ele era. Toma, ó terra, a tua dívida. Livremente e para sempre eu te entrego o traje que você ofereceu. Mas tu, doce criança, menino amável e amado, ou teu espírito buscou uma morada mais adequada, ou, consagrado em meu coração, tu vives enquanto ele vive. Colocamos seus restos mortais sob um cipreste, a montanha vertical sendo escavada para recebê-los. Então Clara disse: Se você quer que eu viva, tire-me daqui. Há algo nesta cena de beleza transcendente, nessas árvores, colinas e ondas que para sempre sussurram para mim: deixe sua carne pesada e faça parte de nós. Eu imploro sinceramente que me leve embora. Então, no dia 15 de agosto, nos despedimos de nossa vila e das sombras estridentes desta morada de beleza para acalmar a baía e a cachoeira barulhenta, para o pequeno túmulo de Evelyn, nos despedimos. Então, com o coração pesado, partimos em nossa peregrinação em direção a Roma. 25 Cartas da Noruega de Mário Wollstonecraft. 26 Cântico de Salomão. Capítulo 9. Agora suave por algum tempo cheguei tão perto do fim. Sim, está tudo acabado agora ou 2 passos sobre aquelas sepulturas recém-feitas, e o caminho cansativo está feito. Posso realizar minha tarefa? Posso riscar meu artigo com palavras amplas da grande conclusão? Levante-se, negra melancolia. Pare com sua solidão ciméria. Traga consigo névoas escuras do inferno, que podem beber o dia, traga pragas e exalações pestíferas, que, entrando nas cavernas ocas e lugares para respirar da terra, podem encher suas veias pedregosas de corrupção, de modo que não apenas a erva não pode mais florescer, as árvores podem apodrecer e os rios correm com fel, mas as montanhas eternas se decompõem, e o poderoso profundo putrefe, e a atmosfera genial que corta o globo, perder todos os poderes de geração e sustento. Faça isso, triste poder de aparência, enquanto escrevo, enquanto os olhos leem estas páginas. E quem vai lê-los? Cuidado!
Fenra prole do mundo renascido cuidado, belo ser, com coração humano, mas indomável pelo cuidado, e testa humana, mas não arada pelo tempo cuidado, para que a alegre corrente de teu sangue não seja controlada, teus cabelos dourados fiquem cinzas, teus doces sorrisos com covinhas sejam transformados em rugas fixas e ásperas. Não olhe para o dia nestas linhas, para que o dia extravagante não se desperdice, empalideça e moa. Procure um bosque de ciprestes, cujos galhos gemendo sejam condizentes com harmonia, procure alguma caverna, profundamente enraizada nas entranhas escuras da terra, onde nenhuma luz penetrará, exceto aquela que luta, vermelha e bruxuleante, através de uma única fissura, manchando sua página com a mais sombria libré da morte. Há uma confusão dolorosa em meu cérebro que se recusa a delinear eventos distintamente sucessivos. Às vezes, a irradiação do sorriso gentil do meu amigo vem diante de mim, e acho que sua luz se estende e preenche a eternidade então, novamente, sinto a agonia ofegante. Deixamos como e, em conformidade com o desejo sincero de Adriano, tomamos Veneza em nosso caminho para Roma. Havia algo para os ingleses peculiarmente atraente na ideia dessa cidade cercada por ondas e entronizada por ilhas. Adriano nunca tinha visto. Descemos o Po e o Brenta em um barco e, os dias se mostrando intoleravelmente quentes, descansamos nos palácios vizinhos durante o dia, viajando pela noite, quando a escuridão tornava as margens limítrofes indistintas e nossa solidão menos notável, quando a lua errante iluminava as ondas que se dividiam diante de nossa proa e o vento noturno enchia nossas velas, e o riacho murmurante, acenando com árvores e lonas inchadas, concordava com uma tensão harmoniosa. Clara, há muito vencida por uma dor excessiva, havia deixado de lado em grande parte sua reserva tímida e fria e recebeu nossas atenções com grata ternura. Enquanto Adriano com fervor poético discursava sobre as gloriosas nações dos mortos, sobre a bela terra e o destino do homem, ela se aproximou dele, bebendo em seu discurso com prazer silencioso. Banimos de nossa conversa, e tanto quanto possível de nossos pensamentos, o conhecimento de nossa desolação. E seria incrível para um habitante de cidades, para um entre uma multidão ocupada, até que ponto conseguimos. Foi como um homem confinado em uma masmorra, cuja fenda pequena e ralada a princípio torna a luz duvidosa mais sensivelmente obscura, até que, tendo o orbe visual bebido no feixe e se adaptado à sua escassez, ele descobre que o meio-dia claro habita sua cela. Assim, nós, uma tríade simples na terra vazia, fomos multiplicados uns aos outros até nos tornarmos tudo em todos. Ficamos como árvores, cujas raízes são soltas pelo vento, que se sustentam, inclinando-se e agarrando-se com fervor crescente enquanto as tempestades invernais uivam. Assim, flutuamos pelo riacho cada vez maior do pó, dormindo quando o cicale cantou, acordado com as estrelas. Entramos nas margens mais estreitas do Brenta e chegamos à costa do Laguna ao nascer do sol no dia 6 de setembro. O orbe brilhante ergueu-se lentamente de trás de suas cúpulas e torres e derramou sua luz penetrante sobre as águas vítreas. Destroços de gôndolas e alguns poucos ilesos estavam estalhados na praia de Fusina. Embarcamos em um deles para a filha viúva do oceano, que, abandonada e caída, sentou-se desamparada em suas ilhas sustentadas, olhando para as montanhas distantes da Grécia. Remamos levemente sobre a laguna e entramos em Canale Grande. A maré baixava sombriamente dos portais quebrados e dos salões violados de Veneza. Algas marinhas e monstros marinhos foram deixados no mármore enegrecido, enquanto a gosma de sal desfigurava as incomparáveis obras de arte que adornavam suas paredes, e a gaivota voava para fora da janela quebrada. Em meio a essa terrível ruína dos monumentos do poder do homem, a natureza afirmou sua ascendência e brilhou mais bela com o contraste. As águas radiantes mal tremiam, enquanto as ondas ondulantes faziam espelhos de muitos lados para o sol, a imensidão azul, vista além do Lido, estendia-se longe, sem manchas de barco, tão tranquila, tão adorável, que parecia nos convidar a deixar a terra repleta de ruínas e a buscar refúgio da tristeza e do medo em sua extensão plácida. Vimos as ruínas desta infeliz cidade do alto da Torre de San Marco, imediatamente abaixo de nós, e nos voltamos com o coração doentio para o mar, que, embora seja uma sepultura, não ergue nenhum monumento, não revela nenhuma ruína. A noite havia chegado rapidamente. O sol se punha em calma majestade atrás dos cumes enevoados dos Apeninos, e seus tons dourados e rosados pintavam as montanhas da margem oposta. Essa terra, disse Adriano, tingida com as últimas glórias do dia, é a Grécia. Grécia. O som tinha um acorde responsivo no seio de Clara. Ela nos lembrou veementemente que havíamos prometido levá-la mais uma vez à Grécia, ao túmulo de seus pais. Por que ir a Roma? O que devemos fazer em Roma? Podemos pegar um dos muitos navios que aqui se encontram, embarcar nele e rumar à direita para a Albânia.
Eu me opus aos perigos do oceano e à distância das montanhas que vimos de Atenas, uma distância que, do selvagem descultivo do país, era quase intransponível. Adrian, que ficou encantado com a proposta de Clara, evitou essas objeções. A temporada foi favorável, o noroeste que soprou nos levaria transversalmente através do Golfo, e então poderíamos encontrar, em algum porto abandonado, um caique grego leve adaptado para tal navegação e percorrer a costa da Moreia e, passando pelo Istmo de Corinto, sem muita viagem terrestre ou fadiga, nos encontrarmos em Atenas. Isso me pareceu uma conversa selvagem, mas o mar, brilhando com 1000 tons roxos, parecia tão brilhante e seguro, meus amados companheiros eram tão sinceros, tão determinados, que, quando Adriano disse, bem, embora não seja exatamente o que você deseja, ainda consente em me agradar, eu não pude mais recusar. Naquela noite, selecionamos um navio, cujo tamanho parecia adequado para nossa empresa, dobramos as velas e colocamos o cordame em ordem e, repousando naquela noite em um dos 1000 palácios da cidade, concordamos em embarcar ao nascer do sol na manhã seguinte. Quando os ventos que não movem sua superfície calma varrem o mar azul, eu não amo mais a terra. Os sorrisos do fundo sereno e tranquilo tentam minha mente inquieta. Assim disse Adrian, citando uma tradução do poema de Mochus, como na clara luz da manhã, remamos sobre a laguna, passando pelo Lido, em mar aberto eu teria acrescentado em continuação. Mas quando o rugido do abismo cinzento do oceano ressoa, e a espuma se acumula sobre o mar, e vastas ondas estouram. Mas meus amigos declararam que tais versículos eram um mau augúrio, então, de bom humor, deixamos as águas rasas e, quando estávamos no mar, desenrolamos nossas velas para pegar a brisa favorável. O ar risonho da manhã os enchia, enquanto a luz do sol banhava a terra, o céu e o oceano, as ondas plácidas se dividiram para receber nossa quilha e beijaram alegremente os lados escuros de nosso pequeno esquife, murmurando boas-vindas. À medida que a terra recuava, ainda a expansão azul, mais sem ondas, irmã gêmea do Império Azuri, proporcionava uma condução suave à nossa casca. Como o ar e as águas estavam tranquilos e amenos, nossas mentes também estavam mergulhadas no silêncio. Em comparação com a terra fúnebre, profunda e imaculada, parecia uma sepultura, suas altas rochas e montanhas imponentes eram apenas monumentos, suas árvores as plumas de um erce, os riachos e rios salobras de lágrimas pelo homem que partiu. Adeus às cidades desoladas, aos campos com sua mistura selvagem de milho e ervas daninhas, às relíquias sempre multiplicadoras de nossa espécie perdida. Oceano, nós nos comprometemos contigo, assim como o patriarca da antiguidade flutuava acima do mundo afogado, sejamos salvos, pois assim nos dirigimos ao teu dilúvio perene. Adrian sentou-se ao leme, eu cuidei do cordame, a brisa bem na popa encheu nossa lona inchada e corremos diante dela sobre as profundezas imperturbáveis. O vento diminuiu ao meio-dia, sua respiração ociosa apenas nos permitiu manter nosso curso. Como marinheiros preguiçosos e de bom tempo, descuidados com a hora que se aproximava, conversamos alegremente sobre nossa viagem costeira, sobre nossa chegada a Atenas. Faríamos nossa casa de uma das Cíclades, e lá em bosques de murtas, em meio à primavera perpétua, abanados pela brisa saudável do mar, viveríamos longos anos em união beatífica. Havia algo como a morte no mundo? O sol passou pelo zênite e se demorou no chão imaculado do céu. Deitado no barco, com o rosto voltado para o céu, pensei ter visto em seu azul branco listras marmorizadas, tão leves, tão imateriais, que agora eu disse eles estão lá e agora é uma mera imaginação. Um medo repentino me picou enquanto eu olhava, e, levantando-se e correndo para a proa, enquanto eu estava de pé, meu cabelo estava suavemente levantado na minha testa, uma linha escura de ondulações apareceu para o leste, ganhando rapidamente sobre nós. Minha observação ofegante para Adrian foi seguida pelo bater da lona, quando o vento adverso a atingiu, e nosso barco deu uma guinada rápido como a fala, a teia da tempestade engrossou sobre a cabeça, o sol se pôs vermelho. O mar escuro estava coberto de espuma e nosso esquife subia e descia em seus sulcos cada vez maiores. Eis-nos agora em nosso frágil cortiço, cercado por ondas famintas e rugindo, fustigado pelos ventos. No leste escuro, duas vastas nuvens, navegando em direções contrárias, se encontraram, o relâmpago saltou e o trovão rouco murmurou. Novamente no sul, as nuvens responderam e a corrente bifurcada de fogo correndo ao longo do céu negro mostrou-nos as terríveis pilhas de nuvens, agora encontradas e obliteradas pelas ondas agitadas. Grande Deus! E só nós três sozinhos, únicos habitantes do mar e da terra. Nós três devemos perecer. O vasto universo, sua miríade de mundos e as planícies de terra ilimitada que havíamos deixado, a extensão do mar sem margens ao redor, contraíram-se à minha vista, eles e tudo o que eles continham, encolheram até um ponto, até mesmo para nossa casca agitada, carregada de gloriosa humanidade.
Uma convulsão de desespero cruzou o rosto radiante de amor de Adrian, enquanto com os dentes firmes ele murmurava: no entanto, eles serão salvos. Clara, visitada por uma dor humana, pálida e trêmula, aproximou-se dele e ele olhou para ela com um sorriso encorajador. Você teme, doce menina? Oh, não tenha medo, em breve estaremos em terra. A escuridão me impediu de ver as mudanças de seu semblante, mas sua voz era clara e doce quando ela respondeu: por que eu deveria temer? Nem o mar nem a tempestade podem nos prejudicar se o poderoso destino ou o governante do destino não permitirem. Então o medo pungente de sobreviver a qualquer um de vocês não está aqui, uma morte nos unirá. Enquanto isso, pegamos todas as nossas velas, exceto um giba, e, assim que pudemos sem perigo, mudamos nosso curso, correndo com o vento para a costa italiana. A noite escura misturava tudo, mal discernimos as cristas brancas das ondas assassinas, exceto quando um raio fez um breve meio-dia e bebeu a escuridão, mostrando-nos nosso perigo e restaurando-nos à noite dupla. Ficamos todos em silêncio, exceto quando Adrian, como timoneiro, fez uma observação encorajadora. Nossa pequena concha obedeceu ao leme milagrosamente bem e correu no topo das ondas como se ela fosse uma prole do mar, e a mãe furiosa abrigou seu filho em perigo. Sentei-me na proa, observando o nosso curso, quando de repente ouvi as águas quebrarem com fúria redobrada. Certamente estávamos perto da costa ao mesmo tempo em que gritei, mais ou menos. E um amplo relâmpago enchendo o côncavo mostrou-nos por um momento a praia plana à frente, revelando até mesmo as areias e leitos de juncos atrofiados e salpicados de lodo que cresciam na marca da maré alta. Novamente estava escuro, e respiramos fundo com o contentamento que alguém pode, que, enquanto fragmentos de rocha arremessada por vulcões escurecem o ar, vê uma vasta massa arando o solo imediatamente a seus pés. O que fazer não sabíamos. Os disjuntores aqui, ali, em todos os lugares, nos cercavam. Eles fugiam, corriam e jogavam seu odiado spray em nossos rostos. Com considerável dificuldade e perigo, conseguimos finalmente alterar nosso curso e nos estendemos da costa. Exortei meus companheiros a se prepararem para o naufrágio de nosso pequeno esquife e a se amarrarem a algum remo ou longarina que pudesse ser suficiente para flutuá-los. Eu mesmo era um excelente nadador. A própria visão do mar costumava despertar em mim tais sensações, como um caçador experimenta quando ouve uma matilha de cães em pleno grito. Eu adorava sentir as ondas me envolverem e se esforçar para me dominar, enquanto eu, senhor de mim mesmo, me movia para um lado ou para outro, apesar de suas bofetadas furiosas. Adrian também sabia nadar, mas a fraqueza de seu corpo o impedia de sentir prazer no exercício ou adquirir qualquer grande perícia. Mas que poder o nadador mais forte poderia se opor à violência avassaladora do oceano em sua fúria? Meus esforços para preparar meus companheiros foram quase inúteis, pois as ondas rugindo impediam que ouvíssemos uns aos outros falar, e as ondas, que quebravam continuamente sobre nosso barco, me obrigaram a exercer todas as minhas forças para carregar a água, tão rápido quanto ela entrou. Enquanto a escuridão, palpável e sem raios, nos cercava, dissipada apenas pelo relâmpago, às vezes víamos raios, vermelhos como fogo, caindo no mar e, a intervalos, vastos bicos se inclinavam das nuvens, agitando o oceano selvagem que se erguia para encontrá-los, enquanto o vendaval feroz levava a cremalheira adiante e eles se perdiam na mistura caótica do céu e do mar. Nossas amoradas foram arrancadas, nossa única vela foi rasgada em costelas e levada pela corrente do vento. Havíamos cortado nosso mastro e aliviado o barco de tudo o que ele continha. Clara tentou me ajudar a levantar a água do porão e, quando ela virou os olhos para olhar para o relâmpago, pude discernir por aquele brilho momentâneo que a resignação havia vencido todos os medos. Temos um poder que nos é dado em qualquer pior extremidade, que sustenta a mente mais fraca do homem e nos permite suportar as torturas mais selvagens com uma quietude de alma que em horas de felicidade não poderíamos ter imaginado. Uma calma mais terrível na verdade do que a tempestade acalmou as batidas selvagens do meu coração, uma calma como a do jogador, do suicida e do assassino, quando o último dado está prestes a ser lançado, enquanto o cálice envenenado está nos lábios, quando o golpe mortal está prestes a ser dado. Ora, se passaram assim horas que poderiam escrever a velhice no rosto da juventude imberbe e grisalho os cabelos sedosos da infância, horas, enquanto o alvoroço caótico continuava, enquanto cada rajada terrível transcendia em fúria anterior, e nosso esquife pendia da onda quebrando, e então corria para o vale abaixo, e tremia e girava entre os precipícios aquosos que pareciam mais se encontrar acima dela. Por um momento, o vendaval parou e o oceano afundou em um silêncio comparativo. Foi um intervalo sem fôlego, o vento que, como um saltador experiente, se recompôs antes de saltar, agora com um rugido terrível correu sobre o mar, e as ondas atingiram nossa polpa. Adriana exclamou que o leme havia sumido. Estamos perdidos, gritou Clara. Salve-se, ó, salve-se.
O relâmpago mostrou-me a pobre menina meio enterrada na água no fundo do barco. Enquanto ela afundava nele, Adriana a pegou e a sustentou em seus braços. Estávamos sem leme e corremos de proa para as vastas ondas empilhadas na cabeça. Eles quebraram e encheram um minúsculo esquife. Um grito que ouvi, um grito de que tínhamos ido embora, eu proferi. Eu me encontrei nas águas. A escuridão estava por perto. Quando a luz da tempestade brilhou, vi a quilha de nosso barco virado perto de mim. Agarrei-me a ela, segurando-a com as mãos e as unhas cerradas, enquanto me esforçava durante cada flash para descobrir qualquer aparência de meus companheiros. Pensei ter visto Adrian a uma grande distância de mim. Agarrado a um remo, eu saltei do meu aperto e, com energia além da minha força humana, corri para o lado das águas enquanto me esforçava para segurá-lo. Quando essa esperança falhou, o amor instintivo pela vida me animou e os sentimentos de contenda, como se uma vontade hostil se combatesse com a minha. Peitei as ondas e as arremessei de mim, como faria com a frente oposta e as garras afiadas de um leão prestes a enfeitar meu peito. Quando fui derrotado por uma onda, levantei-me em outra enquanto sentia um orgulho amargo curvar meu lábio. Desde que a tempestade nos levou para perto da costa, nunca havíamos alcançado uma grande distância dela. A cada clarão eu via a costa limítrofe. No entanto, o progresso que fiz foi pequeno, enquanto cada onda, à medida que recuava, me levava de volta aos abismos distantes do oceano. Em um momento senti meu pé tocar a areia e, novamente, estava em águas profundas. Meus braços começaram a perder o poder de movimento. Minha respiração me falhou sob a influência das águas estranguladoras. Mil pensamentos selvagens e delirantes me cruzaram, assim como agora posso me lembrar deles. Meu principal sentimento era como seria doce deitar minha cabeça na terra quieta, onde as ondas não atingiriam mais meu corpo enfraquecido. Nem o som das águas ressoaria em meus ouvidos para alcançar esse repouso. Para não salvar minha vida, fiz um último esforço à margem das prateleiras. De repente apresentou uma base para mim. Levantei-me e fui novamente derrubado pelas ondas. Uma ponta de rocha à qual pude me agarrar. Me deu um momento de trégua. E então, aproveitando o refluxo das ondas, corri para a frente e ganhei as areias secas e caí sem sentidos nos juncos viscosos que as borrifavam. Devo ter ficado muito tempo privado da vida, pois quando pela primeira vez, com uma sensação nauseante, abri os olhos, a luz da manhã os encontrou. Enquanto isso, uma grande mudança ocorrera. O amanhecer cinzento salpicava as nuvens voadoras, que avançavam, deixando visíveis a intervalos vastos lagos de éter puro. Uma fonte de luz surgiu em um riacho crescente do leste, atrás das ondas do Adriático, mudando o cinza para um tom rosado e depois inundando o céu e o mar com ouro aéreo. Uma espécie de estupor seguiu meu desmaio. Meus sentidos estavam vivos, mas a memória estava extinta. A trégua abençoada foi curta. Uma cobra espreitou perto de mim para me picar na vida na primeira emoção retrospectiva que eu teria iniciado, mas meus membros se recusaram a me obedecer, meus joelhos tremiam, os músculos haviam perdido todo o poder. Eu ainda acreditava que poderia encontrar um de meus amados companheiros como eu, meio vivo, na praia, e me esforcei de todas as maneiras para restaurar minha estrutura ao uso de suas funções animais. Torci a salmoura do meu cabelo, e os raios do sol nascente logo me visitaram com calor genial. Com a restauração de minhas faculdades corporais, minha mente tornou-se em algum grau consciente do universo da miséria, doravante para ser sua morada. Corri para a beira da água, chamando os nomes amados. O oceano bebeu e absorveu minha voz fraca, respondendo com um rugido impiedoso. Subi em uma árvore próxima. As areias planas delimitadas por uma floresta de pinheiros e o mar cortado pelo horizonte eram tudo o que eu podia discernir. Em vão estendi minhas pesquisas ao longo da praia. O mastro que havíamos jogado ao mar, com cordas emaranhadas e restos de uma vela, era a única relíquia que a terra recebeu de nosso naufrágio. Às vezes eu ficava parado e torcia as mãos. Acusei a terra e o céu, a máquina universal e o poder todo-poderoso que a desencaminhou. Novamente me joguei nas areias e então o vento suspirante, imitando um grito humano, me despertou para uma esperança amarga e falaciosa. Certamente, se algum pequeno latido ou menor canoa estivesse por perto, eu teria procurado as planícies selvagens do oceano, encontrado os queridos restos mortais de meus perdidos e, agarrando-me a eles, teria compartilhado seu túmulo. O dia passou assim. Cada momento continha a eternidade, embora hora após hora se passou, eu me perguntei sobre o rápido voo do tempo. No entanto, mesmo agora eu não tinha bebido a poção amarga até a escória, eu ainda não estava convencido de minha perda, eu ainda não sentia em cada pulsação, em cada nervo, em cada pensamento, que permanecia sozinho em minha raça que eu era o último homem. O dia estava nublado e uma garoa caía ao pôr do sol. Até os céus eternos choram, pensei, há alguma vergonha, então, que o homem mortal se gaste em lágrimas? Lembrei-me das antigas fábulas, nas quais os seres humanos são descritos como se dissolvendo através do choro em fontes sempre jorrando. Ar.
Que assim fosse, então meu destino seria de alguma forma semelhante à morte aquosa de Adrian e Clara. Ah, o luto é fantástico. Tece uma teia na qual traçar a história de sua desgraça de todas as formas e mudanças ao redor, incorpora-se a toda a natureza viva, encontra sustento em cada objeto, como luz preenche todas as coisas e, como a luz, dá suas próprias cores a todos. Eu havia vagado em minha busca a alguma distância do local em que havia sido lançado e cheguei a uma daquelas torres de vigia que a distâncias indicadas margeiam a costa italiana. Fiquei feliz com o abrigo, feliz por encontrar um trabalho de mãos humanas, depois de ter contemplado por tanto tempo a esterilidade sombria da natureza, então entrei e subi a escada sinuosa e áspera para a sala da guarda. Até agora o destino foi gentil, que nenhum vestígio angustiante restou de seus antigos habitantes, algumas tábuas colocadas em duas borlas de ferro e espalhadas com folhas secas de milho indiano, foi a cama que me foi apresentada, e um baú aberto, contendo um biscoito meio mofado, despertou um apetite que talvez existisse antes, mas do qual, até agora, eu não estava ciente. A sede também, violenta e ressecada, resultado da água do mar que eu havia bebido e da exaustão de meu corpo, me atormentava. A natureza bondosa havia presenteado o suprimento dessas necessidades com sensações prazerosas, de modo que eu fui revigorado e acalmado enquanto comia dessa comida lamentável e bebia um pouco do vinho azedo que enchia pela metade um frasco deixado nesta habitação abandonada. Então me estiquei na cama para não ser desprezado pela vítima do naufrágio. O cheiro de terra das folhas secas era um bálsamo para os meus sentidos após o odor odioso de algas marinhas. Esqueci meu estado de solidão. Não olhei para trás nem para frente. Meus sentidos foram silenciados para repousar. Adormeci e sonhei com todas as cenas queridas do interior, com os fabricantes de feno, com o apito do pastor para seu cachorro, quando ele exigiu sua ajuda para levar o rebanho a dobrar, de imagens e sons peculiares à vida montanhosa da minha infância que eu havia esquecido há muito tempo. Acordei em uma dolorosa agonia, pois imaginei que o oceano, rompendo seus limites, levou embora o continente fixo e as montanhas profundamente enraizadas, junto com os riachos que eu amava, os bosques e os rebanhos ele se enfureceu, com aquele rugido contínuo e terrível que acompanhou o último naufrágio da humanidade sobrevivente. Quando meu sentido acordado voltou, as paredes nuas da sala da guarda se fecharam ao meu redor e a chuva tamborilou contra a única janela. Quão terrível é emergir do esquecimento do sono e receber como um bom dia o lamento mudo do próprio coração infeliz retornar da terra dos sonhos enganosos, para o pesado conhecimento do desastre inalterado. A picada de outras tristezas pode ser atenuada pelo tempo e até mesmo meu cedi às vezes durante o dia ao prazer inspirado pela imaginação ou pelos sentidos, mas nunca olho primeiro para a luz da manhã, mas com meus dedos pressionados com força em meu coração explodindo e minha alma inundada com a inundação interminável de miséria sem esperança. Agora acordei pela primeira vez no mundo morto, acordei sozinho e o canto fúnebre do mar, ouvido mesmo em meio à chuva, me lembrou do reflexo do miserável que me tornei. O som veio como uma reprovação, um escárnio como a picada de remorso na alma, eu engasguei as veias e músculos da minha garganta incharam, sufocando-me. Coloquei os dedos nos ouvidos, enterrei a cabeça nas folhas do sofá, teria mergulhado no centro para perder a audição daquele gemido horrível. Mas outra tarefa deve ser minha novamente. Visitei a praia detestada novamente, olhei em vão para longe novamente, levantei meu grito sem resposta, levantando a única voz que poderia forçar novamente o ar mudo a silábular o pensamento humano. Que ser lamentável, desamparado e desconsolado eu era. Meu próprio aspecto e traje contavam a história do meu desespero. Meu cabelo estava emaranhado e selvagem, meus membros sujos de saudoura, enquanto estava no mar. Eu havia jogado fora as minhas roupas que me sobrecarregavam, e a chuva encharcou as roupas finas de verão que eu havia retido. Meus pés estavam descalços, e os juncos atrofiados e as conchas quebradas os faziam sangrar. Enquanto isso, eu corria para lá e para cá, agora olhando seriamente para alguma rocha distante que, ilhada nas areias, teve por um momento uma aparência enganosa, agora com olhos brilhantes reprovando o oceano assassino por sua crueldade indescritível. Por um momento, comparei-me àquele monarca do deserto Robinson Crusoe. Nós dois fomos jogados sem companhia, ele na costa de uma ilha desolada, eu na de um mundo desolado. Eu era rico nos chamados bens da vida. Se eu desviasse meus passos da cena quase estéril e entrasse em qualquer uma das milhões de cidades da terra, encontraria sua riqueza armazenada para minha acomodação: roupas, comida, livros e uma escolha de moradia. Além do comando dos príncipes dos tempos antigos, cada clima estava sujeito à minha escolha, enquanto ele era obrigado a trabalhar na aquisição de tudo o que era necessário, e era o habitante de uma ilha tropical, contra cujos calores e tempestades ele poderia obter um pequeno abrigo.
Vendo a questão assim, quem não teria preferido os prazeres sibaritas que eu poderia comandar, o lazer filosófico e amplos recursos intelectuais, à sua vida de trabalho e perigo? No entanto, ele estava muito mais feliz do que eu, pois ele podia esperar, nem esperar em vão o navio destinado finalmente chegou, para levá-lo a compatriotas e parentes, onde os eventos de sua solidão se tornaram um conto ao lado do fogo. A ninguém eu poderia relatar a história de minha adversidade, nenhuma esperança eu tinha. Ele sabia que, além do oceano que circundava sua ilha solitária, viviam milhares que o sol iluminava quando brilhava também sobre ele. Sob o sol meridiano e a lua visitante, Solo tinha afeições humanas. Solo poderia dar articulação ao pensamento e, quando dormia, tanto o dia quanto a noite não eram vistos. Ele havia fugido de seus companheiros e foi transportado de terror com a impressão de um pé humano. Eu teria me ajoelhado e adorado mesmo. O selvagem e cruel Caribe, o impiedoso canibal ou pior do que estes, o veterano rude, bruto e impiedoso nos vícios da civilização, teria sido para mim um companheiro amado, um tesouro muito valorizado. Sua natureza seria parente da minha, sua forma moldada no mesmo molde, sangue humano fluiria em suas veias, uma simpatia humana deve nos ligar para sempre. Não pode ser que eu nunca contemple um sujeito sendo mais. Nunca. Não no decorrer dos anos. Devo acordar e não falar com ninguém, passar as horas intermináveis, minha alma ilhada no mundo, um ponto solitário, cercado de vácuo, dia após dia infinitamente assim? Não. Um Deus governa o mundo, a providência não trocou seu cetro de ouro pelo aguilhão de umas pig. Fora. Deixe-me voar da sepultura do oceano. Deixe-me partir deste recanto estéril, empalidecido, como está, do acesso por sua própria desolação. Deixe-me pisar mais uma vez nas cidades pavimentadas, ultrapasse o limiar das moradas do homem e certamente acharei esse pensamento uma visão horrível, um sonho enlouquecedor, mas evanescente. Entrei em Ravenna, a cidade mais próxima do local em que fui lançado. Antes que o segundo sol se pusesse no mundo vazio, vi muitos seres vivos, bois, cavalos e cães, mas não havia homem entre eles. Entrei em uma cabana, estava vazia, subi as escadas de mármore de um palácio, os morcegos e as corujas estavam aninhados na tapeçaria, pisei suavemente, para não despertar a cidade adormecida. Repreendi um cachorro que, latindo, perturbava a quietude sagrada. Eu não acreditaria que tudo era o que parecia. O mundo não estava morto, mas eu estava louco. Fui privado de visão, audição e tato. Eu estava trabalhando sob a força de um feitiço que me permitia contemplar todas as visões da Terra, exceto seus habitantes humanos. Eles estavam realizando seus trabalhos comuns. Cada casa tinha seu morador, mas eu não conseguia percebê-los. Se eu pudesse ter me iludido com uma crença desse tipo, teria ficado muito mais satisfeito. Mas meu cérebro, tenaz de sua razão, recusou-se a se prestar a tais imaginações, e embora eu me esforçasse para fazer a travessura para mim mesmo, sabia que eu, a descendência do homem, durante longos anos um entre muitos, agora permanecia o único sobrevivente de minha espécie. O sol se pôs atrás das colinas ocidentais. Eu havia jejuado desde a noite anterior, mas, embora fraco e cansado, detestava a comida, nem parei, enquanto ainda restava um raio de luz, de andar pelas ruas solitárias. A noite chegou e enviou todas as criaturas vivas, exceto eu, para o seio de seu companheiro. Era meu consolo, atenuar minha agonia mental com dificuldades pessoais dos 1000 leitos ao redor. Eu não buscaria o luxo de um. Detei-me na calçada, um degrau de mármore frio me serviu de travesseiro. Chegou a meia-noite, e então, embora não antes, minhas pálpebras cansadas impediram a visão das estrelas cintilantes e seu reflexo na calçada próxima. Assim passei a segunda noite de minha desolação. Capítulo X. Acordei de manhã, assim que as janelas mais altas das casas altas receberam os primeiros raios do sol nascente. Os pássaros cantavam empoeirados nos peitoris das janelas e nas soleiras desertas das portas. Acordei e meu primeiro pensamento foi: Adriane e Clara estão mortos. Não serei mais saudado por seu bom dia ou passarei o longo dia em sua companhia. Nunca mais os verei. O oceano me roubou deles, roubou os seus corações de amor de seus peitos e entregou à corrupção que era mais caro para mim do que a luz, a vida ou a esperança. Eu era um menino pastor sem instrução, quando Adriano se dignou a me conferir sua amizade. Os melhores anos da minha vida foram passados com ele. Tudo que eu possuía dos bens deste mundo, da felicidade, do conhecimento ou da virtude eu devia a ele. Ele tinha, em sua pessoa, seu intelecto e qualidades raras, dado uma glória à minha vida, que sem ele nunca conhecera. Além de todos os outros seres, ele me ensinou que a bondade, pura e única, pode ser um atributo do homem. Era um espetáculo para os anjos se reunirem para contemplar, para vê-lo liderar, governar e consolar os últimos dias da raça humana.
Minha adorável Clara também se perdeu para mim. Ela, que foi a última das filhas do homem, exibiu todas aquelas virtudes femininas e solteiras que poetas, pintores e escultores em suas várias línguas se esforçaram para expressar. No entanto, no que dizia respeito, eu poderia lamentar que ela tenha sido removida no início da juventude do advento certo da miséria? Por ela era de alma e todas as suas intenções eram santas. Mas seu coração era o trono do amor, e a sensibilidade que seu adorável semblante expressava era o profeta de muitas aflições, não menos profundas e sombrias, porque elas teria escondido para sempre. Esses dois seres maravilhosamente dotados foram poupados do naufrágio universal para serem meus companheiros durante o último ano de solidão. Eu senti, enquanto eles estavam comigo, todo o seu valor. Eu estava consciente de que todos os outros sentimentos, arrependimentos ou paixões haviam gradualmente se fundido em um anseio, afeição apegada por eles. Eu não tinha esquecido a doce companheira da minha juventude, mãe dos meus filhos, meu adorado Idris, mas vi pelo menos uma parte de seu espírito vivo novamente em seu irmão, e depois, que com a morte de Evelina eu havia perdido o que mais a lembrava para mim, consagrei sua memória na forma de Adrian e me esforcei para confundir as duas ideias queridas. Som das profundezas do meu coração e tento em vão extrair daí as expressões que podem tipificar meu amor por esses remanescentes de minha raça. Se o arrependimento e a tristeza me atingissem, assim como em nosso estado solitário e incerto, os tons claros da voz de Adrian e seu olhar fervoroso dissiparam a escuridão, ou fui aplaudido sem saber pelo conteúdo suave e doce resignação que a testa sem nuvens e os olhos azuis profundos de Clara expressavam. Eles eram todos para mim os sóis de minha alma ignorante repouso em meu cansaço sono em minha desgraça e insone. Doente, muito doente, com palavras desconexas, nuas e fracas, expressei o sentimento com que me agarrei a elas. Eu teria me ferido como ele inextricavelmente em volta deles, para que o mesmo golpe pudesse nos destruir. Eu teria entrado e feito parte deles de modo que, se a substância embotada da minha carne fosse pensada, mesmo agora eu os havia acompanhado até sua nova, incomunicável morada. Nunca mais os verei. Todo desprovido de sua querida conversa, desprovido de vê-los. Eu sou uma árvore dilacerada por um raio, nunca a casca se fechará sobre as fibras nuas, nunca sua vida trêmula, dilacerada pelos ventos, receberá o ópio de um bálsamo momentâneo. Sou sozinho no mundo, mas essa expressão ainda estava menos grávida de miséria do que a de que Adrien e Clara estão mortos. A maré de pensamento e sentimento continua sempre a mesma, embora as margens e formas ao redor que governam seu curso e o reflexo na onda variem. Assim, o sentimento de perda imediata de algum tipo decaiu, enquanto o de solidão total e irremediável cresceu em mim com o tempo. 3 dias vaguei por Ravenna agora pensando apenas nos seres amados que dormiam nas cavernas úmidas do oceano agora olhando para o pavor em branco diante de mim, estremecendo para dar um passo adiante contorcendo-se a cada mudança que marcava o progresso das horas. Por 3 dias vaguei de um lado para o outro nesta cidade melancólica. Passei horas inteiras indo de casa em casa, ouvindo se conseguia detectar algum sinal oculto da existência humana. Às vezes eu tocava uma campainha, ele tilintou pelas salas abobadadas, e o silêncio sucedeu ao som. Eu me chamava de desesperado, mas ainda assim esperava, e ainda assim a decepção inaugurou as horas, intrometendo o aço frio e afiado que primeiro me perfurou na ferida dolorosa e purulenta. Eu me alimentei como um animal selvagem que só se apodera de sua comida quando picado por uma fome intolerável. Não mudei de roupa, nem procurei abrigo em um teto durante todos aqueles dias. Calores ardentes, irritação nervosa, um fluxo de pensamento incessante, mas confuso, noites sem dormir e instinto diurno com um frenesi de agitação me possuíram durante esse tempo. À medida que a febre do meu sangue aumentava, um desejo de vagar veio sobre mim. Lembro-me de que o sol se pôs no 5º dia após meu naufrágio, quando, sem propósito ou objetivo, deixei a cidade de Ravenna. Devo ter ficado muito doente. Se eu tivesse sido possuído por mais ou menos delírio, aquela noite certamente teria sido a última, pois, enquanto continuava a caminhar nas margens do Mantone, cujo curso ascendente segui, olhei melancolicamente para o riacho, reconhecendo para mim mesmo que suas ondas transparentes poderiam remediar minhas aflições para sempre, e fui incapaz de explicar a mim mesmo por minha demora em buscar seu abrigo das flechas envenenadas do pensamento, que estavam me perfurando por completo. Caminhei uma parte considerável da noite, e o cansaço excessivo finalmente venceu minha repugnância por me valer das habitações desertas de minha espécie. A lua minguante, que acabara de nascer, mostrou-me uma cabana cuja entrada limpa e jardim aparado me lembravam minha própria Inglaterra. Levantei a trava da porta e entrei. Uma cozinha se apresentou pela primeira vez, onde, guiado pelos raios da lua, encontrei materiais para acender uma luz.
Dentro dele havia um quarto de dormir, o sofá estava mobiliado com lençóis de brancura como a neve, a lenha empilhada na lareira e uma disposição como para uma refeição quase poderiam ter me enganado na querida crença de que eu havia encontrado aqui o que há tanto procurava um sobrevivente, um companheiro para minha solidão, um consolo para meu desespero. Eu me preparei contra a ilusão. O quarto em si estava vazio. Era prudente, repeti para mim mesmo, examinar o resto da casa. Imaginei que era a prova da expectativa. No entanto, meu coração batia audivelmente quando eu colocava minha mão na fechadura de cada porta e afundou novamente quando eu percebi em cada uma a mesma vaga. Escuros e silenciosos eram como abóbadas, então voltei para a primeira câmara, imaginando que anfitrião cego havia espalhado os materiais para minha refeição e meu repouso. Puxei uma cadeira para a mesa e examinei quais eram as iguarias das quais eu deveria participar. Na verdade, foi uma festa de morte. O pão era azul e mofado, o queijo estava um monte de poeira. Não ousei examinar os outros pratos, uma tropa de formigas passou em fila dupla pela toalha de mesa, cada utensílio estava coberto de poeira, com teias de aranha e miríades de moscas mortas. Esses eram objetos que indicavam a falácia de minhas expectativas. Lágrimas correram aos meus olhos. Certamente esta foi uma demonstração arbitrária do poder do destruidor. O que eu tinha feito? Que cada nervo sensível deveria ser anatomizado? No entanto, por que reclamar mais agora do que nunca? Esta cabana vazia não revelou nenhuma nova tristeza, o mundo estava vazio, a humanidade estava morta e eu sabia bem por que brigar. Portanto, como a verdade reconhecida e obsoleta? No entanto, como eu disse, eu esperava no próprio coração do desespero, de modo que cada nova impressão da dura realidade em minha alma trouxesse consigo uma nova pontada, dizendo-me a lição ainda não estudada, que nem a mudança de lugar nem o tempo poderiam trazer alívio à minha miséria, mas que, como eu estava agora, devo continuar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, enquanto viver. Dificilmente ousei conjecturar que espaço de tempo essa expressão implicava. É verdade, eu não estava mais no primeiro rubor da masculinidade, nem declinei muito no vale dos anos. Os homens consideraram o meu auge da vida. Eu tinha acabado de entrar no meu 37º ano. Cada membro estava tão bem unido, cada articulação tão verdadeira, como quando eu atuei como pastor nas colinas de Cumberland, e com essas vantagens eu deveria começar o trem da vida solitária. Tais foram as reflexões que deram início ao meu sono naquela noite. O abrigo, no entanto, e o repouso menos perturbado de que desfrutei, restauraram-me na manhã seguinte a uma porção maior de saúde e força do que eu havia experimentado desde meu naufrágio fatal. Entre as lojas que descobri ao vasculhar a cabana na noite anterior, havia uma quantidade de uvas secas. Isso me revigorou pela manhã, quando deixei meu alojamento e segui em direção a uma cidade que discernia a uma distância não muito grande. Pelo que pude adivinhar, deve ter sido Forli. Entrei com prazer em suas ruas largas e gramadas. Todos, é verdade, retratavam um excesso de desolação. No entanto, adorava me encontrar naqueles lugares que haviam sido a morada de meus semelhantes. Eu me deliciava em atravessar rua após rua, olhar para as casas altas e repetir para mim mesmo, uma vez que continham seres semelhantes a mim, nem sempre fui o miserável que sou agora. A ampla praça de Forli, arcada ao seu redor, seu aspecto leve e agradável me animaram. Fiquei satisfeito com a ideia de que, se a terra fosse novamente povoada, nós, a raça perdida, não apresentaríamos, nas relíquias deixadas para trás, nenhuma exibição desprezível de nossos poderes aos recém-chegados. Entrei em um dos palácios e abri a porta de um magnífico salão. Comecei e olhei novamente com admiração renovada. Que selvagem de aparência selvagem, despenqueado e seminu era aquele diante de mim? A surpresa foi momentânea. Percebi que era o mesmo que eu via em um grande espelho no final do corredor. Não é de admirar que o amante do principesco Idris não se reconheça no objeto miserável ali derramado. Meu vestido esfarrapado era aquele em que eu rastejava meio vivo do mar tempestuoso. Meus cabelos longos e emaranhados pendiam em mechas de elfo na minha testa, meus olhos escuros, agora ocos e selvagens, brilhavam por baixo deles, minhas bochechas estavam descoloridas pela icterícia que o efeito da miséria e negligência inundava minha pele, e estavam meio escondidas por uma barba de muitos dias de crescimento. No entanto, porque eu não deveria permanecer assim, pensei, o mundo está morto, e esse traje esquálido é um traje de luto mais adequado do que o traje de um terno preto. E assim, parece-me, eu deveria ter permanecido, se a esperança, sem a qual não acredito que o homem pudesse existir, sussurrou para mim que, em tal situação, eu deveria ser um objeto de medo e aversão ao ser preservado não sabia onde, mas confie com carinho, por fim, para ser encontrado por mim. Meus leitores desprezarão a vaidade, que me fez vestir-me com algum cuidado, por causa desse ser visionário? Ou eles vão perdoar as aberrações de uma imaginação meio enlouquecida?
Posso facilmente me perdoar, pois a esperança, por mais vaga que fosse, era tão cara para mim, e um sentimento de prazer de ocorrência tão rara que cedi prontamente a qualquer ideia que acalentasse a única, ou prometesse qualquer recorrência da primeira ao meu coração triste. Depois de tal ocupação, visitei todas as ruas, becos e recantos de Forlì. Essas cidades italianas apresentavam uma aparência de desolação ainda maior do que as da Inglaterra ou da França. A peste havia aparecido aqui mais cedo, havia terminado seu curso e realizado seu trabalho muito mais cedo do que conosco. Provavelmente no verão passado não havia encontrado nenhum ser humano vivo, em toda a trilha compreendida entre as margens da Calábria e os Alpes do Norte. Minha busca foi totalmente vã, mas não desanimei. A razão que eu pensava estava do meu lado e as chances não eram de forma alguma desprezíveis de que existisse em alguma parte da Itália um sobrevivente como o de uma terra devastada e despovoada. Como, portanto, eu vagava pela cidade vazia, formei meu plano para operações futuras. Eu continuaria a viajar em direção a Roma. Depois de me certificar, por meio de uma busca estreita, de que não deixei nenhum ser humano nas cidades por onde passei, escreveria em uma parte visível de cada uma, com tinta branca, em 3 idiomas, que Verney, o último da raça inglesa, havia fixado residência em Roma. Seguindo esse esquema, entrei em uma oficina de pintura e comprei a tinta. É estranho que uma ocupação tão trivial tenha me consolado e até me animado. Mas a dor torna o desespero infantil fantástico. A esta inscrição simples, eu apenas acrescentei a de oração: Amigo, venha. Eu espero por ti na manhã seguinte, com algo como esperança para meu companheiro. Deixei Forli a caminho de Roma. Até agora, um retrospecto agonizante e perspectivas sombrias para o futuro me picaram quando acordado e me embalaram em meu repouso. Muitas vezes eu me entreguei à tirania da angústia, muitas vezes resolvi um fim rápido para minhas aflições, e a morte por minhas próprias mãos era um remédio, cuja praticabilidade era até mesmo animadora para mim. O que eu poderia temer no outro mundo? Se houvesse um inferno, e eu estivesse condenado a ele, eu viria a ser um adepto do sofrimento de suas torturas. O ato seria fácil, o fim rápido e certo de minha tragédia deplorável. Mas agora esses pensamentos se desvaneceram diante da expectativa recém-nascida. Segui meu caminho, não como antes, sentindo a cada hora, a cada minuto, o instinto da idade com uma dor incalculável. Enquanto vagava ao longo da planície, ao pé dos Apeninos, através de seus vales e sobre seus cumes sombrios, meu caminho me levou por um país que havia sido pisado por heróis, visitado e admirado por milhares. Eles tinham, como uma maré, recuado, deixando-me em branco e nu no meio. Mas por que reclamar? Eu não esperava? Então eu me eduquei, mesmo depois que o espírito vivificador realmente me abandonou, e assim fui obrigado a convocar toda a fortaleza que pude comandar. Isso não era muito, para evitar a recorrência daquele desespero caótico intolerável, que sucedeu ao miserável naufrágio, que consumou todos os medos e correu para a aniquilação toda a alegria. Levantei-me todos os dias com o sol da manhã e deixei minha pousada desolada. Enquanto meus pés vagavam pelo país despovoado, meus pensamentos divagavam pelo universo e eu ficava menos infeliz quando podia, absorto em devaneios, esquecer a passagem das horas. Todas as noites, apesar do cansaço, eu detestava entrar em qualquer habitação. Lá para fazer minha morada noturna sentei-me, hora após hora, na porta da cabana que escolhi, incapaz de levantar a trava e encontrar cara a cara uma deserção vazia lá dentro. Muitas noites, embora as névoas outonais se espalhassem, passei sob o milex. Muitas vezes me alimentei de medronheiros e castanhas, fazendo uma fogueira, como cigana, no chão, porque o cenário natural selvagem me lembrava menos agudamente do meu estado desesperador de solidão. Contei os dias e levei comigo uma varinha de salgueiro descascada, na qual, pelo que me lembro, havia anotado os dias que se passaram desde meu naufrágio, e a cada noite acrescentava outra unidade à soma melancólica. Eu havia subido uma colina que levava a Spoleto. Ao redor estava espalhada uma planície, cercada pelos Apeninos cobertos de castanhas. Uma ravina escura estava de um lado, atravessada por um aqueduto, cujos altos arcos estavam enraizados no vale abaixo, e atestava que o homem uma vez se dignou a dar trabalho e pensamento aqui, para adornar e civilizar a natureza. Natureza selvagem e ingrata, que em esporte selvagem desfigurou seus restos mortais, projetando-se seu crescimento facilmente renovado e frágil de flores silvestres e plantas parasitas em torno de seus edifícios eternos. Sentei-me em um fragmento de rocha e olhei em volta. O sol havia banhado em ouro a atmosfera ocidental, e no leste as nuvens captaram um brilho e brotaram em uma beleza transitória. Ele se estabeleceu em um mundo que continha apenas a mim como seu habitante. Peguei minha varinha e contei as marcas. 25 já haviam sido rastreados, 25 dias já haviam se passado, desde que a voz humana alegrou meus ouvidos ou o semblante humano encontrou meu olhar.
25 dias longos e cansativos, seguidos por noites escuras e solitárias, misturaram-se com os anos passados e tornaram-se parte do passado que nunca será lembrado, uma parte real e inegável da minha vida. 25 longos, longos dias. Porque isso não foi um mês. Porque falar de dias ou semanas ou meses, devo compreender os anos em minha imaginação, se eu realmente imaginar o futuro para mim mesmo. 3, 5, 10, 20, 50 aniversários daquela época fatal podem passar cada ano, contendo 12 meses, cada um de cálculos mais numerosos em um diário do que os 25 dias passados pode ser? Tchã, estávamos acostumados a esperar a morte trêmula. Por quê? Mas porque seu lugar era obscuro? Mas mais terrível e muito mais obscuro foi o curso revelado de meu futuro solitário. Eu quebrei minha varinha, eu joguei de mim. Eu não precisava de um registrador do crescimento de polegadas e grãos de cevada de minha vida, enquanto meus pensamentos inquietos criavam outras divisões, além daquelas governadas pelos planetas, e, ao olhar para trás, para a idade que havia decorrido desde que eu estava sozinho, desenhei dar o nome de dias e horas aos espasmos de agonia que na verdade o haviam repartido. Escondi meu rosto em minhas mãos. O chilrear dos filhotes indo descansar e seu farfalhar entre as árvores perturbavam o ar calmo da noite, e os grilos cantavam, mas Ziolo arrulhava em intervalos. Meus pensamentos eram de morte e esses sons me falavam de vida. Levantei os olhos, o morcego girou, o sol havia se posto atrás da linha irregular de montanhas e a lua crescente era visível, branca prateada, em meio ao pôr do sol laranja e acompanhada por uma estrela brilhante, prolongando assim o crepúsculo. Um rebanho de gado passou no vale abaixo, descuidado, em direção ao seu local de rega. A grama era farfalhada por uma brisa suave e as oliveiras, suavizadas em massas suaves pelo luar, contrastavam seu verde mar com a folhagem castanha escura. Sim, esta é a terra. Não há mudança, nem ruína, nem aluguel feito em sua extensão verdurosa. Ela continua a girar e girar, alternando noite e dia pelo céu, embora o homem não seja seu adorno ou habitante. Porque eu não poderia me esquecer de mim mesmo como um daqueles animais e não sofrer mais o tumulto selvagem da miséria que suporto. No entanto, há. Que brecha mortal boceja entre o estado deles e o meu. Eles não têm companheiros. Cada um deles não tem seu companheiro, seus queridos filhotes, seu lar, que, embora não expresso para nós, égodo, não duvido, querido e enriquecido, mesmo aos seus olhos, pela sociedade que a natureza gentil criou para eles. Sou eu que estou sozinho, eu, o topo desta pequena colina, olhando para a planície e o recesso da montanha para o céu e sua população estrelada, ouvindo cada som da terra, do ar e das ondas murmurantes. Só não posso expressar a nenhum companheiro meus muitos pensamentos, nem colocar minha cabeça latejante em nenhum seio amado, nem beber um orvalho inebriante que transcende o fabuloso néctar dos deuses. Não devo então reclamar. Não devo amaldiçoar a máquina assassina que ceifou os filhos dos homens, meus irmãos. Não devo conceder uma maldição a todos os outros descendentes da natureza, que ousam viver e desfrutar, enquanto vivo e sofro. Ah, não. Disciplinarei meu coração triste para simpatizar com suas alegrias. Eu serei feliz, porque vós sois assim. Vivam, inocentes, queridinhos selecionados da natureza, eu não sou muito diferente de você. Nervos, pulso, cérebro, articulação e carne, de tais sou composto, e vós sois organizados pelas mesmas leis. Tenho algo além disso, mas vou chamá-lo de defeito, não de dom, se isso me levar à miséria, enquanto você está feliz. Nesse momento, surgiram de um bosque próximo duas cabras e uma criança ao lado da mãe. Eles começaram a vasculhar a erva da colina. Aproximei-me deles, sem que eles me percebessem. Juntei um punhado de grama fresca e estendi-o. O pequeno aninhou-se perto de sua mãe, enquanto ela timidamente se retirava. O macho deu um passo à frente, fixando os olhos em mim. Eu me aproximei, ainda segurando minha isca, enquanto ele, pressionando a cabeça, correu para mim com seus chifres. Eu era muito tolo, eu sabia disso, mas cedi à minha raiva. Peguei um enorme fragmento de rocha, teria esmagado meu inimigo precipitado. Eu o preparei, apontei, então meu coração falhou. Eu o joguei longe do alvo, ele rolou barulhento entre os arbustos em delo. Meus pequenos visitantes, todos horrorizados, galoparam de volta para o abrigo da floresta, enquanto eu, com o coração sangrando e dilacerado, desci correndo a colina e, pela violência do esforço físico, procurei escapar do meu eu miserável. Não, não, não viverei entre as cenas selvagens da natureza, inimiga de tudo o que vive. Procurarei as cidades Roma, a capital do mundo, a coroa das realizações do homem. Entre suas ruas históricas, ruínas sagradas e estupendos restos de esforço humano, não encontrarei, como aqui, tudo esquecido do homem,
pisoteando sua memória, desfigurando suas obras, proclamando de colina em colina e vale a vale pelas torrentes libertadas dos limites que ele impôs pela vegetação liberada das leis que ele impôs por sua habitação abandonada ao mofo e às ervas daninhas, que seu poder está perdido, sua raça aniquilada para sempre. Saudei o Tibre, pois era como se fosse uma posse inalienável da humanidade. Saudei a selvagem Campagna, pois cada rodo havia sido pisado pelo homem, e seu selvagem discutivo, sem data recente, apenas proclamou mais distintamente seu poder, já que ele havia dado um nome honroso e um título sagrado ao que mais teria sido uma trilha inútil e estéril. Entrei na Roma eterna pela porta del Popolo e saudei com admiração seu espaço consagrado pelo tempo. A ampla praça, as igrejas próximas, a longa extensão do Corso, a quase eminência de Trinita de Monti pareciam obras de fadas, eram tão silenciosas, tão pacíficas e tão belas. Era noite e a população de animais que ainda existia nesta poderosa cidade havia ido